A cidade de Goiânia, atual capital do estado de Goiás, foi formada a partir das transformações políticas que marcaram a história do nosso país na década de 30. Contudo, o projeto de mudanças da capital goiana já era discutido anteriormente. Isso porque a cidade de Goiás, primeira capital goiana, foi criada no século XVIII. Havia sido fundada em razão da atividade aurífera naquela época. Após o período do ouro, essa justificativa não mais valia, e as cidades envolvidas com a criação do gado e o desenvolvimento da agricultura, mais alocadas ao sul, passaram a ter maior importância para Goiás. Com a fundação do regime republicano, temos registradas as primeiras discussões oficiais que consideravam a transferência da capital de Goiás. Entretanto, a nossa primeira Constituição Republicana, de 1891, e as suas duas reformas subsequentes, de 1898 e 1918, acabaram sustentando a capital na antiga região aurífera. Em 1930, a Revolução liderada por Getúlio Vargas impôs uma renovação das lideranças políticas nacionais e regionais. Neste período, o regime varguista estabeleceu aliança com outras figuras políticas goianas. Goiânia já nasceu capital, e a sua região metropolitana, com 11 municípios, abriga hoje uma população de 2.150.097 habitantes. A capital do estado de Goiás foi idealizada pelo médico Pedro Ludovico Teixeira e o seu traçado planejado pelo arquiteto Atílio Correia Lima e pelo engenheiro Armando Augusto de Godoy, no ano de 1934. É uma cidade que foi previamente planejada, assim como Belo Horizonte e Brasília. O nome Goiânia foi escolhido através de um concurso cujo vencedor foi o professor Alfredo de Castro, que atendia pelo pseudônimo de Caramuru. Foi utilizada pela primeira vez em 2 de agosto de 1935. A primeira capital foi Vila Boa, atual cidade de Goiás, que recentemente recebeu da Unesco o título de Patrimônio da Humanidade. Na época escolhida para a capital de Goiás por suas riquezas auríferas. Mais tarde, entretanto, ficou constatado que a criação do gado e a agricultura representavam um papel importante no desenvolvimento do estado. Daí a necessidade de mudanças da capital em atenção aos interesses econômicos do estado. A mudança se deu durante o governo do Dr. Pedro Ludovico Teixeira, que em outubro de 1933 fez lançar a pedra fundamental da nova capital na região de Campinas, atual bairro de Goiânia. Em 23 de março de 1937, foi assinado o decreto número 1816, transferindo definitivamente a capital de Vila Boa para Goiânia. Mas a solenidade oficial aconteceu somente em 5 de julho de 1942. Na década de 60, a capital federal foi transferida do Rio de Janeiro para o coração do Cerrado brasileiro, trazendo um grande surto de desenvolvimento para Goiânia, que fica a menos de 200 quilômetros de Brasília. Goiânia é uma cidade moderna, localizada bem no centro do país, próxima à capital federal e a menos de 1.000 quilômetros de São Paulo. Está ligada aos principais centros do país, por uma moderna malha rodoviária e por todas as companhias de transportes aéreos. É uma cidade bem cuidada, com ruas arborizadas e canteiros floridos, entre suas largas avenidas. Conserva em seus parques ecológicos espécies da fauna e da flora do Planalto Central brasileiro. É conhecida também como a capital do agrobusiness do país e a cidade jardim, devido à variedade de flores em suas praças e canteiros. Sua economia está voltada para as atividades comerciais e industriais, destacando-se no setor de serviços, mais exatamente na área educacional e da saúde. Mais recentemente foi descoberta também sua vocação para o turismo, sobretudo na área dos grandes negócios.
movimentando o ano todo a rede hoteleira da cidade e os seus centros de cultura e convenções. Sua altitude média é de 749 metros acima do nível do mar, que não banha a região centro-oeste. Apresenta 270 dias de sol durante o ano e o seu clima é ameno, com temperaturas variando entre 22 e 33 graus, na maior parte do ano. Ocupa uma área de 929 km² e é servida por um dos mais avançados sistemas de transporte do país. Segundo o IBGE, o município de Goiânia tem uma população de 1.090.737 habitantes, sendo que 99% é urbana. Seus limites geográficos são, ao norte, o município de Nerópolis e Goianápolis, ao sul, Aparecida de Goiânia, a leste, Bela Vista, e a oeste, Goianira e Trindade. Em 1988, o estado de Goiás foi dividido, dando origem ao atual estado do Tocantins, que ocupa toda a área norte do antigo estado de Goiás, ficando Goiás situado como antes da divisão, na região centro-oeste, o estado do Tocantins na região norte do país. Bandeira do município de Goiânia. Brasão do município de Goiânia. Mapa das administrações regionais de Goiânia. Cartaz incentivando a população brasileira a se mudar para Goiânia. Dr. Pedro Ludovico com o presidente Getúlio Vargas. Pedro Ludovico assinando o decreto confirmando a mudança da capital de Goiás para Goiânia. Projeto de Goiânia. Uma das primeiras fotos de Goiânia. Fotografia aérea feita em 1936. Nota-se um dos símbolos mais representativos da cidade, o manto de Nossa Senhora Aparecida. Foto de satélite. Inauguração oficial de Goiânia em 1942. Pedro Ludovico Teixeira. Sistema de transporte público. Fazia trajeto da Praça Joaquim Lúcio até a Praça dos Bandeirantes. Hoje é um dos sistemas mais modernos do Brasil. Construção do Palácio das Esmeraldas, futura sede do Governo Estadual de Goiás, um dos primeiros edifícios erguidos na nova capital. Palácio das Esmeraldas e Centro Administrativo ao fundo. Centro Administrativo, hoje onde é a atual sede do governo. Essa foto foi tirada de cima do Palácio das Esmeraldas, em 1942 aproximadamente. Hoje, algumas fotos da Praça Cívica. Liceu de Goiás, 1937. Esse prédio fica na Rua 21 e ainda está muito bem conservado. Monumento às Três Raças, esculpido em bronze e granito por Neuza Moraes em 1968. Um monumento que pesa aproximadamente 300 quilos e possui 7 metros de altura. É uma homenagem à miscigenação entre as etnias brancas, negras e indígenas, que deu origem ao povo goiano. O Grande Hotel era o ponto chique de Goiânia. Ainda continua com a mesma fachada
E à sexta-feira os goianos são brindados com ótimas apresentações de chorinho e corais no Natal. O relógio da Avenida Goiás foi inaugurado em 1942, durante o Batismo Cultural de Goiânia, projetado por Américo Vespucci Pontes. Localiza-se no início do canteiro central da Avenida Goiás, partindo da Praça Cívica. O relógio é um dos mais antigos pontos de referência de Goiânia. Atualmente, a pedido da HPEL, o monumento é tombado pelo Patrimônio Histórico Estadual como acervo arquitetônico urbanístico em Arte Deco de Goiânia. Palace Hotel em Campinas. Hoje o prédio, localizado na Praça Joaquim Lúcio, abriga uma biblioteca municipal Cora Coralina. Praça Botafogo antes e depois. Avenida Tocantins no centro. Algumas dessas casas ainda existem. Essa é uma. Teatro Goiânia, o antes e o depois. Praça dos Bandeirantes. Confluência das avenidas Goiás e Anhanguera, o Bandeirante recebeu o nome Anhanguera pelos índios pelo fato de ter colocado fogo no álcool e ameaçado colocar fogo nos rios. Um fato interessante é que o Anhanguera está caminhando para o oeste, representando a conquista do oeste brasileiro. A praça possui outro fato importante, é o marco zero da cidade. Todos os endereços começam a ser numerados a partir deste ponto. Praça Coronel Joaquim Lúcio, um dos mais tradicionais pontos de Campinas em 1940. Fotos antes e depois. Paço Municipal, Prefeitura de Goiânia. Instituto Federal de Goiás. Primeiro Departamento da Polícia Regional de Goiânia. Museu Pedro Ludovico Teixeira. Prédios e casas antigos. Terminal Rodoviário de Goiânia. Estádio Serra Dourada. Algumas fotos de Goiânia. Praça do Ratinho, na Avenida 85. Centro Cultural Oscar Niemeyer. Rio Meia Ponte. Montagem da capital goiana, suas luzes. BR-060, a estrada que liga Brasília a Goiânia.